Se vocês me acompanham aqui já faz um tempinho, vocês sabem que ali no final de 2024 passei por algumas questões de saúde mental. Eu até fiz um vídeo aqui no canal, né, falando um pouco sobre isso. E eu tenho lidado desde então, e na verdade, assim, desde sempre com ansiedade. Acho que muitos de vocês devem se identificar com isso. Eu lembro que a minha primeira crise de ansiedade, eu não sabia ainda o que estava acontecendo, foi ali pela sétima série, quando eu estava prestes a começar uma prova de inglês e eu estava muito nervosa, eu achei que eu não tinha me preparado o suficiente para a prova. Na verdade, eu acabei gabaritando todo o teste, mas eu senti uma crise de ansiedade e não sabia dar nome para isso que eu estava sentindo. E eu até fiquei pensando, né, que teve essa trend recentemente. Eu encontrei o meu eu mais novo, né, para tomar um café. O meu eu mais novo ia olhar assim para minha cara: "Você ainda está tendo crise de ansiedade?". Mas eu tenho feito então desde novembro ali várias alterações na minha rotina, no meu dia a dia, para que eu tenha uma maior qualidade de vida. E eu resolvi trazer algumas dessas coisas aqui para vocês. Talvez ajude, talvez sirva de curiosidade, talvez não, mas achei que era o momento aí de eu falar esses pequenos ajustes que eu acabei fazendo. Eu tô com muito receio de entrar no papel de coaching aqui, porque tem coisas que são bem óbvias, mas às vezes a gente deixa o óbvio em segundo plano. Então, para começar, eu preciso confessar para vocês que eu tô num mega acompanhamento com um psicólogo, psiquiatra, nutricionista. Então eu tô super aparamentada e eu realmente tô investindo nesse aspecto para que eu tenha um ganho terapêutico muito grande. Então eu retomei a minha terapia, que eu já tinha tido alta antes, então eu voltei com a mesma terapeuta. Eu tô indo em uma nutricionista comportamental, trabalhando com alguns distúrbios alimentares, e no psiquiatra fazendo acompanhamento com a medicação. E aliado a tudo isso, tem muito um exercício ativo de tentar ser colaborativa com os processos terapêuticos. Até porque não é barato, né, gente? E eu vejo que é muito comum as pessoas começarem os acompanhamentos, não engajarem, não levarem os temas para terapia. E passar por tudo isso não é nem um pouco gostoso, é extremamente doloroso, mas eu tenho tentado estar ativamente nesses espaços. E não só ir para cumprir tabela, para ir para aquela consulta, dar check naquela atividade do dia, realmente estar de corpo presente, mente presente, e fora desses espaços também estar cuidando disso que está me trazendo algum tipo de desconforto. O outro ponto é que eu nunca consegui, por sinal. Eu acho que eu comecei aí em 2025, eu sinto que bastante gente assim super embalado com 1 milhão de coisas, e eu comecei a ficar desorganizada. Quando a gente fica desorganizado, né, qual que é o problema disso para a ansiedade? A gente começa a sofrer por antecipação, a gente fica com medo de esquecer alguma coisa. Então, a ansiedade, ela é o sofrimento, né, a antecipação do futuro, que a gente não tem controle, que a gente não tem como saber o que fazer, o que não fazer. Então, quando você não se organiza, você não faz uma relação das coisas que você precisa concluir, isso fica naquela tua bagunça mental, naquele emaranhado mental, e você não consegue dar vazão para isso. Então, a Thay pegou super no meu pé nesse sentido, porque ela falou: "Cara, você precisa ter um planner, né?". E, gente, apesar de eu ser a pessoa da papelaria, eu nunca tinha conseguido ter um planner. Agora estou eu aqui com o meu planner que eu mesmo fiz. Esse é um ponto, assim, sabe? Às vezes a gente espera ter o material perfeito, o planner perfeito. E eu tô aqui, ó, desde o início de janeiro, assim, até a primeira quinzena ali, coloquei em prática e tá sendo uma mão na roda. Então eu tento sempre fazer um planejamento de uma semana, pelo menos, na frente. Meus principais compromissos estão na agenda do Google, então médico, terapia, psiquiatra, nutricionista, tudo isso fica lá. E aqui no meu caderno, né, no meu planner, eu coloco todas as atividades que eu preciso realizar naquele dia. Isso me ajudou muito em um aspecto de perceber qual é o volume de coisas que eu faço num dia, e que é muito alto, e que são coisas que passavam desapercebidas, porque eu não tinha a proporção. Então, quando eu comecei a colocar essas coisas no papel, eu comecei a perceber que tinha dias que eu super me sobrecarregava e que isso não era bom. No dia seguinte eu estava exausta, eu ficava alguns dias aí meio de ressaca, assim, de trabalho. Então, eu consegui programar um pouco mais as minhas atividades ao longo da semana.
Eu sei que eu falo de um lugar extremamente privilegiado, que eu não sou CLT, eu não trabalho em um horário comercial, mas mesmo assim, né, eu tô produzindo conteúdo em tempo real, eu tenho 2 clubes de leitura, eu sou dona de casa, eu faço a gestão de toda a minha casa, eu tô fazendo dieta e eu cozinho 4 refeições todos os dias. E além disso, eu sou esposa, então são várias coisas para dar conta. E se você não tem uma organização, realmente isso fica prejudicado. E eu tava num nível de ansiedade muito alto porque eu tava ali me sentindo sobrecarregada e sem saber o que eu tinha que fazer primeiro. Chegou no momento que eu tinha vários encontros dos clubes de leitura, tanto que eu participo quanto os que eu organizo, que eu tava assim, tá, qual que é a próxima data, qual que é o próximo prazo, e eu vou focar nisso. E o que acontece é que eu tava agindo de forma muito mais reativa do que de forma planejada. Uma das coisas que tem ajudado também é eu deixar sempre o planner aberto na mesa, então tá aberto aqui do lado enquanto eu tô gravando. Às vezes eu tô lendo de manhã cedinho, eu lembro de uma coisa que eu preciso fazer, eu já coloco no planner, então eu não preciso ficar com aquela sensação de que eu tenho que lembrar depois. É uma coisa pequena, mas faz muita diferença. Mas o planner, ele só se sustenta em uma rotina. Eu ajustei bastante minha rotina, eu acho que tem algumas coisas ainda que precisam melhorar, mas o que eu percebi é você escalonar comportamentos. Isso é mais importante do que você mudar a tua rotina do 8 para o 80. O que é escalonar comportamento? É quando você vai inserindo pequenas mudanças no seu dia a dia. Então, em vez de você tentar acordar cedo, ir para academia, entrar na dieta, começar um projeto novo tudo na mesma semana, você vai fazendo uma coisa por vez. Eu fiz 2 meses de dieta antes de começar a fazer exercício físico, por exemplo, para vocês. Então, não tem como a gente tentar fazer todas as mudanças que a gente quer de uma vez só, porque isso também gera ansiedade de será que eu vou dar conta? Será que vai dar tempo? Será que eu consigo? Então, eu tô no momento agora de tentar adaptar a minha rotina para que eu tenha um horário fixo para os meus treinos. Isso não é simples, porque às vezes eu tenho que ajustar a minha rotina da manhã para dar suporte para o meu marido que começa a trabalhar. Então, eu tenho que ter uma certa flexibilidade, apesar de eu ser uma pessoa que precisa de planejamento. Eu nunca achei que eu precisasse, mas eu funciono com muito mais tranquilidade se eu tenho ali tudo organizado. Então, eu vejo que fazer isso gradativamente vai fazendo com que a gente veja também o que dá certo e o que não dá. O que eu tô pensando agora é tirar as manhãs, né? Como eu treino de manhã, eu faço café da manhã, normalmente eu desço cedo para fazer o almoço, desço ali pelas 11 horas. Eu tô pensando, por exemplo, em tirar a manhã para lidar com as coisas da casa, das gatas e tudo. Mas esse é o ponto de que a gente precisa estar constantemente olhando para nossa rotina para ver como ela nos serve, como que ela vai realmente nos ajudar. Outro aspecto que ajudou bastante foi a higiene do sono. Eu sempre tive uma rotina de sono meio bagunçada, assim. Eu funciono muito bem acordando cedo e tendo essa manhã mais produtiva. Normalmente as minhas manhãs rendem bastante, mas porque eu acordo ali às 5 horas da manhã, que é bem cedo, e eu consigo fazer várias coisas enquanto meu marido está dormindo, consigo estudar bastante naquela tranquilidade da manhã. Para isso, eu preciso dormir cedo. Então, eu adquiri o hábito ali de conseguir desligar um pouco mais cedo, não assistir tanta coisa pesada à noite, ter o horário de jantar, de comer. Óbvio que, gente, tem uns dias que isso sai do controle, tem dias que eu tenho discussão da biblioteca secreta ou do papiro, que são os meus 2 clubes de leitura. Isso acaba interferindo um pouco, né? Mas na grande maioria das vezes é isso que tá na minha prática do dia a dia. Tanto que eu não leio antes de dormir, porque chega na hora de dormir eu tô acabada, ainda mais agora que eu tô fazendo exercício físico, o cansaço é bem maior. Como vocês sabem, se vocês me seguem lá no Instagram, eu comecei a fazer caminhadas, estou evoluindo para corrida agora. E uma das coisas que eu já tinha ouvido falar que ajudava e eu achava que era meio balela, era o aspecto do condicionamento da respiração. É normal que quando a gente tem uma crise de ansiedade, por exemplo, a gente tenha aquela respiração acelerada, a gente fica ofegante, a gente sente dor no peito, dor na hora de respirar, a gente sente que o peito vai cada vez mais oprimindo
E quando você corre, quando você faz uma caminhada com ritmo um pouquinho mais puxado, isso vai fazendo com que você condicione o teu sistema respiratório para quando você está em uma situação de ansiedade, o teu corpo já tem um pouco mais de repertório para lidar com aquilo. Porque quando a gente está no momento de ansiedade, a gente é como se realmente estivesse correndo de um leão, né? Teve também uma outra trend, eu acho que no TikTok que eu tava vendo, meu cérebro não sabe a diferença entre uma reunião às 10 da manhã e correr de um leão na selva. Então essa ansiedade, ela realmente gera uma resposta no corpo de como se você estivesse fugindo de um leão na savana. Para isso, a gente precisa conseguir correr, por exemplo, de um leão, e o nosso corpo precisa estar amparado para sediar esse evento, se é que vocês me entendem. Então, eu senti esse ganho. Tem um outro ganho que é mais psicológico daí, porque diversas vezes eu achei que eu não ia dar conta do treino, que ia ser muito puxado, e sim, foi muito puxado. Mas essa sensação de conquista, de conseguir superar um obstáculo, de dar conta, de fazer uma luta mental ali, dizendo que você consegue, que você passa por isso, que já tá acabando, que você vai conseguir superar esse desafio, faz também com que a gente tenha essa sensação de mais-valia em relação a nós, que isso é extrapolado para outras áreas da nossa vida, como na ansiedade, que faz com que a gente se sinta um pouco mais capaz de lidar com as coisas. Então, se eu me sinto capaz, quando surge aquele problema, ele acaba me impactando talvez um pouco menos. E daí a gente entra na alimentação, como eu comentei, eu tô fazendo dieta faz uns 2 meses. E, gente, na minha primeira consulta, a minha nutricionista falou da importância do alimento para nossa saúde mental. E eu, assim, pura balela, né? Imaginei. Ela falou que dependendo do que a gente come, faz com que a gente melhore os níveis de depressão, de ansiedade. E eu bem assim, né? Tá, me dá o plano aqui, eu vou seguir e beleza, não acreditando muito nessa história. Mas eu percebi como ter uma previsibilidade de alimentação e me alimentar com qualidade faz muita diferença para minha disposição. Por exemplo, quando a gente come pizza à noite, um hamburgão, um negócio mais pesado, a gente tem a tendência a dormir pior, ter pesadelos, ter um sono mais agitado. Que isso faz com que a gente acorde menos disposto fisicamente, com a cabeça menos descansada. Daí chega no café da manhã, a gente faz o quê? Joga 2 cafés para dentro, porque tá ali estressado, cansado. Vai comer um docinho também porque você está merecendo, já que você não tá se sentindo tão bem. Dependendo da tua rotina, você pula o almoço. Quando você vai ver à tarde, você come uma coxinha e chega no final da noite, você não tem mais horário para comer, vai comer qualquer coisa. Isso faz com que vá aumentando os seus níveis de estresse. Muitas vezes a gente tem sentimentos de desconforto que é por conta da fome e a gente não processa isso. Então, quando a gente não está num ambiente corporal equilibrado, isso também fomenta a ansiedade. Então, se eu tô alerta, se eu tô com cafeína sobrando no meu corpo, dependendo do horário que eu tomo a cafeína também, isso vai influenciar no meu sono. Então, a alimentação mais equilibrada fez com que o meu corpo estivesse mais estável e eu não sentisse, por exemplo, fome e daí eu não comesse e por conta disso aumentasse a minha irritabilidade e eu acabasse explodindo e com isso gerasse ali uma crise de ansiedade, por exemplo. Pode parecer bobo, gente, mas é um efeito cascata, sabe? Então são os comportamentos angulares que a gente chama na psicologia, que são aqueles comportamentos que eles vão ser a base de todo o nosso dia a dia e de todas as nossas emoções. Não tem como não falar também das redes sociais. Nos finais de semana eu tô tentando deixar o celular um pouquinho mais de lado. Durante a semana eu tô sempre com o celular na mão, respondendo os membros da Biblioteca Secreta ou do Papiro, respondendo comentário no YouTube, no Instagram. Então eu sempre tento estar ali realmente presente, respondendo todo mundo, engajando, conversando, trocando ideia. Eu gosto dessa comunidade que a gente tem, mas no final de semana eu tento dar uma desacelerada para a cabeça realmente ter um momento de descanso. Eu tenho feito uma grande limpa nas minhas redes sociais. Então, desde contas que eu não acompanho o conteúdo, contas às vezes comerciais, editoras, coisas assim que gera só uma sobrecarga de estímulos. No YouTube, eu também faço uma grande limpa nas pessoas que eu sigo, que eu acompanho, porque senão a gente sempre tem aquela sensação de que
preciso ver esse vídeo, preciso ver esse stories, preciso ver esse reel, preciso. E isso vai gerando também uma sobrecarga de estímulos. Eu, como uma pessoa autista, eu preciso diminuir os estímulos no meu dia a dia, porque isso me dá mais tranquilidade. Então, uma das coisas que eu também ajustei é que toda vez que eu tava lavando louça, limpando a casa, cozinhando, escrevendo no meu planner, organizando minha biblioteca, eu estava sempre consumindo algum conteúdo, seja um podcast, seja um vídeo, seja qualquer coisa nesse sentido, e eu nunca dava silêncio para minha cabeça. Ia tomar banho assistindo alguma coisa, ia me maquiar vendo alguma coisa. Então, isso sempre estava causando ali uma sobrecarga na minha cabeça e eu não tinha um momento de respiro para ficar em paz com os meus pensamentos. E isso causa um aceleramento mental que também acaba culminando numa ansiedade, porque eu tô cheia de coisa para fazer, mas eu tô com esses estímulos de pessoas falando diversas coisas, ainda eu tô pensando no que elas estão falando, mas eu tô pensando no que eu tenho que fazer. Aí quando eu vejo já tô atrasada, tô me maquiando mais rápido. Então vai virando uma bola de neve com pequenas decisões que a gente pode assim mudar no nosso dia a dia. E tudo isso, gente, para mim se sustenta em algo que é bem básico e a gente novamente, eu acho que as coisas mais básicas são as que a gente mais peca, que é calibrar as expectativas, que é calibrar as prioridades. Eu confio muito naquela ideia de que a rotina ela precisa agir a seu favor, não você ficar em função da rotina. Então, daquilo que você está fazendo hoje, o que realmente te aproxima das suas prioridades? Digamos que você tem ali um trabalho CLT, que você trabalha das 8 às 18. Chega no final do dia, você está cansado. Será que é o melhor uso do teu tempo ali livre seria passar algum tempo nas redes sociais, ficar assistindo uma série, ou parar e cozinhar uma janta um pouco mais saudável com teu esposo, com sua esposa, com sua família, e ter um momento de descompressão, de realmente fazer trocas que sejam significativas para a tua vida. Ou ainda, teu descanso ser de fato um descanso do que você ficar sentado na frente da TV e enquanto assiste fica rodando o feed do Instagram. Então, o que é descanso pra gente? Eu acho que isso pra mim é um ponto que eu tô sempre em constante reflexão, porque ao mesmo tempo que eu preciso descansar, eu preciso fazer um descanso ativo, de estar me movimentando um pouco, mas com menos sobrecarga, com menos cobrança, enfim. Então, a nossa prioridade, ela precisa estar clara e é muito normal a gente entrar no piloto automático e deixando tudo para o segundo plano. Eu, por exemplo, tento priorizar muito que no final de semana eu fique mais tempo com meu marido. Ele tem uma rotina super apertada, passa boa parte da semana em reuniões, então a gente acaba tendo um pouco menos de troca, ou quando ele termina o trabalho, ele tá tão sobrecarregado que eu deixo ele ficar um pouco em paz dentro da cabeça dele. Mas final de semana eu tento não trabalhar, por exemplo, para que eu esteja mais presente com ele, para que a gente faça as coisas que a gente gosta como casal. Isso é uma prioridade, então eu preciso que a minha rotina da semana, de segunda a sexta, haja em favor disso. Mas óbvio que a gente tem as nossas obrigações de casa, de adulto, então sábado de manhã é um dia que a gente vai no mercado, no açougue, na verduraria, farmácia, tudo que a gente precisa resolver que a gente não consegue ao longo da semana. Mas isso também é planejado, isso também é organizado para que a gente comece o final de semana se livrando das cobranças, das responsabilidades e podendo ficar um pouco mais tranquilo. Mas para isso a nossa rotina tem que sustentar todas essas nossas prioridades. E eu abri também uma caixinha de perguntas lá no Instagram para entender o que vocês tinham de comentários, dúvidas, reflexões. E daí eu quero trazer, né, nesse momento do vídeo os meus comentários sobre essas questões. A primeira é como a literatura me ajuda a controlar a ansiedade, mesmo hoje sendo trabalho. Para mim, a leitura ela é uma faca de dois gumes. Eu percebo que quando eu tô com algum tipo de sofrimento emocional, a minha tendência é ter comportamento compulsivo com a leitura. Então, são aqueles dias que eu leio demais, eu estudo demais, que eu passo 12, 16 horas lendo e que eu esqueço de comer, eu esqueço de tomar banho, eu esqueço de cuidar das minhas gatas, esqueço de cuidar do meu marido, que eu deixo tudo em segundo plano.
Então isso, pra mim, quando eu vejo que tá nesse nível, é um grande sinal de alerta de que alguma coisa não tá legal. E eu acho engraçado porque daí quando as pessoas imaginam que o hiperfoco é algo só positivo, você esquecer de comer, você esquecer de tomar banho, você deixar de dormir para estar em contato com o seu hiperfoco não é saudável. Então, acho que a gente tem uma romantização do hiperfoco que não é bem por aí. Mas o que eu faço para manter uma relação saudável, que daí sim me alivie? Ter metas de leitura. Eu tenho, então, diversos livros que eu tô sempre lendo ao mesmo tempo. Eu tenho no Notion um calendário que eu distribuo todas as minhas leituras com o número de páginas que eu preciso ler naquele dia, o que é mais prioritário, o que é menos prioritário. E o que eu faço daí é seguir esse planejamento. Óbvio que, gente, nem sempre vai sair como planejado, e mais isso que é importante ter planejamento, porque você consegue adaptar em vez de você só sair na loucura e acabar não conseguindo priorizar o que realmente importa. Então, tem vezes que eu atraso alguma leitura, mas eu sei o quão atrasada eu tô, eu consigo remanejar, eu consigo entender aonde que cabe um pouquinho mais de tempo, consigo principalmente colocar um pouco mais de tempo de leitura nos dias que eu estou mais tranquila de acordo com as informações que o meu planner me dá. Então, respondendo, né, em resumo, a literatura, ela sim me ajuda a controlar minha ansiedade, porque é onde eu tenho foco, é onde eu me organizo mentalmente, é onde eu tenho o meu momento mais criativo, isso é positivo para mim, mas que é também um ponto de atenção, porque quando eu tô em um comportamento compulsivo, com certeza é algo que emocionalmente eu tô fazendo um comportamento de esquiva para lidar. Avançamos para ansiedade somente no período de trabalho. É possível? É tão possível que eu já tive inúmeras vezes. Eu sei que nem sempre é uma opção a gente trocar de trabalho, eu sei que nem sempre é uma opção a gente ter terapia. Então, na minha experiência pessoal, eu vejo que era muito normal algumas coisas me desencadearem algum sistema de alerta. Então, quando chegava uma mensagem ali no Teams e eu já começava a catastrofizar. Meu Deus, aconteceu algum problema? É algum BO? Surgiu alguma coisa importante que eu não vou conseguir lidar? Então, é muito importante nesses momentos de ansiedade a gente perceber quais são os pensamentos que a nossa cabeça está pensando para que a gente possa agir em relação a eles. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente aprende que os nossos pensamentos, eles evocam sensações, sentimentos e emoções. Então, tudo está desencadeado no pensamento. Isso nem sempre é na ordem do consciente, às vezes é aquela coisa que está no fundo da nossa cabeça, mas que acaba desencadeando aquela situação. Então, tentar entender quais são esses gatilhos é importante para que você possa fazer o que a gente chama de questionamento socrático, no sentido de que, ok, isso que eu estou pensando é verdade? Isso que eu estou pensando corresponde com a realidade? Se eu estou preocupada com isso, o que eu posso fazer em relação a isso? E às vezes, gente, é importante a gente ter, se a gente não consegue ter um acompanhamento com a terapia, alguém que seja essa nossa voz externa. Então, sabe aquele amigo, aquela amiga que a gente tem que é um pouco mais próxima, que pode escutar a gente às vezes? Então, quando você tá com alguma situação muito mirabolante na tua cabeça, que você pensa, tá, será que isso daqui é realmente um problema? Trocar com outras pessoas ajuda no sentido de que às vezes a pessoa vai olhar pra tua cara e falar: Meu, você tá louca, para com essa neura, para com essa loucura, respira que vai dar certo. Então, esse olhar externo também ajuda a gente ponderar o quão a gente está catastrofizando as situações. Então, às vezes, aquele problema que é um grande problema para você, quando você troca com outra pessoa, isso coloca em perspectiva e diminui. Técnicas de respiração super ajudam e tentar racionalizar na grande maioria das vezes tem um efeito positivo também. Vocês também perguntaram se eu tomo alguma medicação ou se eu regulo com exercício. O exercício ele ainda não tem esse grande efeito para mim de regulação de ansiedade, ou ainda não rompi essa barreira, eu tô só na barreira do sofrimento por enquanto. Eu faço acompanhamento psiquiátrico, acho que faz uns 3 ou 4 anos já. E, gente, eu quero que todas as medicações possíveis, testadas, obviamente, que me ajudem. Eu sei que a gente tem um estigma social muito grande com psiquiatra, com medicação, mas eu acho que é importante a gente entender que no aspecto da neuroanatomofisiologia do nosso cérebro,
tem muitas vezes que a gente tem um problema de circuito. Então pense que tem uma tomada na tua casa, que quando você coloca alguma coisa, ela dá um estalinho ou ela dá mau contato. Você precisa arrumar essa fiação para que você não coloque fogo na tua casa. Então, às vezes, a gente tem um problema realmente de fiação no nosso cérebro, a gente tem um problema de produção de neurotransmissores. Quando a gente fala na depressão, por exemplo, a gente faz relação mais objetivamente com dois neurônios e que entre um e outro a gente vê que tem uma distância. Dependendo de como o impulso eletromagnético ele conecta de um ao outro, ele pode fazer às vezes isso daqui que é a depressão, ou ele pode fazer isso daqui que é a mania. Então, se a gente não tem ali uma conexão fluidinha funcionando, isso vai causar sofrimento na gente. Então, é um desequilíbrio de ordem bioquímica e muitas vezes a gente não vai conseguir ter grandes avanços se a gente não tiver um acompanhamento com medicação, ou ainda a medicação vai potencializar que a tua nutrição aconteça, que a tua psicoterapia aconteça, para que você consiga ter a disposição para fazer o teu exercício físico, para aos poucos ir saindo da medicação. Isso acontece muito, isso é muito natural. Eu acho que as pessoas têm aquela visão de que a gente vai tomar remédio para sempre e também não é bem por aí. Avançamos para tenho muita dificuldade para interagir com pessoas no virtual e fora dele. Você teria algum conselho? Eu lembro, isso que me fez lembrar, né, de uma amiga que eu tive quando eu estava trabalhando numa consultoria, que era um momento que eu estava muito fechada para pessoas, para relações, para amizades, para eventos. E ela me disse que eu precisava ter cuidado para não entrar num ostracismo, de eu me fechar como uma concha, né, como uma ostra. Isso me marcou muito, assim, eu sempre penso nisso especificamente que ela me disse, porque eu preciso ter cuidado. E eu vejo que pessoas que são mais introspectivas, como eu, né? Eu sei que parece aqui que eu falo bastante, mas eu tô no meu escritório fechado, só com a câmera. Eu não necessariamente tô falando diretamente com vocês. Então, para mim isso tem uma grande diferença. Mas pessoas introspectivas, elas têm tendência de ficar cada vez mais fechadas se elas não se expõem a coisas diferentes. Então, eu mesmo que depois que eu me mudei pro interior, minha tendência é não querer sair de casa, não querer viajar para ver meus amigos, de querer ficar no meu universo, e a gente tem que ter cuidado para não se fechar cada vez mais. E se eu tenho alguma dica para essa interação, eu acho que a principal coisa é se manter aberto. Por muito tempo me mantive fechada e até para coisas pequenas como interações nas redes sociais, eu era uma pessoa que não dava sequência nas conversas, enfim. E tem uma coisa que eu vou dar só um exemplo aqui, sabe? Que a Thay, uma vez que eu tava conversando com ela e a gente tava falando do suporte que a gente dá, o apoio que a gente dá para outros produtores de conteúdo, por exemplo. Que às vezes a gente apoia, a gente gosta do conteúdo da pessoa, mas a gente não dá um like, a gente não comenta nenhum post. E eu comecei a fazer isso com pessoas que eu gosto muito, que eu realmente acompanho o trabalho, de estar mais presente, de comentar, de trocar ideia, de responder os stories quando tem realmente alguma coisa ali que puxa um diálogo e não encerrar a conversa. Então, o que eu quero dizer com isso? De sempre fazer perguntas, de ser propositiva. Eu sinto muita dificuldade como autista de ler cenários e entender o que as pessoas estão pensando, e uma das ferramentas que eu tenho é de fato fazer perguntas para eu não esperar que a minha própria cabeça gere as respostas daquele cenário, do que está acontecendo, e eu dar oportunidade para as pessoas crescerem, acrescentarem nesse cenário. Então, fazer perguntas, mostrar interesse. E nas redes sociais eu acho isso muito mais fácil, que é quando a pessoa posta um stories, você manda uma mensagem, e fazer isso de forma proativa sem esperar retorno. Porque se a gente também espera um retorno, a gente pode se frustrar. Mas eu acho que é um grande exercício já pra gente começar a sair da nossa concha. E eu não quero dizer que você tem que ir lá interagir em todos os conteúdos, seu produtor de conteúdo preferido, mas isso diz respeito às pessoas das tuas redes sociais, aquele familiar, aquele amigo, aquele conhecido que tá fazendo exercício, que tá lendo um livro, que visitou um lugar bonito, que postou uma foto de uma comida ou de um restaurante diferente. Todo tipo de stories e post é uma oportunidade de interação e a gente aproveita ela ou não.
No aspecto presencial, é onde eu tenho bastante dificuldade. E o que eu uso de estratégia é de não me expor a grandes grupos. Então, se eu vou, por exemplo, para Curitiba encontrar meus amigos, eu não faço uma mesa redonda com todo mundo para conversar ao mesmo tempo, porque isso não funciona para mim. Então, o que que eu faço? Eu convido uma amiga para tomar um café da manhã comigo e eu sei que naquele momento eu só vou precisar interagir com ela. Isso me ajuda a ter mais controle sobre a situação, mais controle sobre a conversa. Não tem um monte de conversa sobreposta na outra, um monte de voz que você não consegue processar. Então, eu entender os lugares onde eu mais me sinto confortável, até mesmo no aspecto físico, então de ir num café que eu gosto, que eu já sei o que eu gosto de comer, que eu já sei o que eu gosto de beber, que eu sei onde fica o banheiro, que eu sei onde é o estacionamento. Eu funciono, gente, como autista nessa extrema previsibilidade. Tudo isso me ajuda a funcionar muito melhor e estar ali realmente de corpo presente para trocar com aquela pessoa. Então, ter essa previsibilidade, estar num ambiente confortável e diminuir a quantidade de pessoas que você precisa interagir, eu acho que isso funciona, pelo menos para mim. E a última questão é se eu acho que quanto mais a gente se expõe a situações que nos causam desconforto, mais nos habituamos a ela. Eu acho que a gente tem um discurso meio coach atualmente de que a gente precisa sair da zona de conforto, que a gente precisa se expor mais a risco, a perigo. Eu não tô querendo dizer o contrário, tá? Mas eu penso que a gente tem que fazer isso. Não é que eu penso, a psicologia diz isso, né? Que a gente precisa ir fazer isso de forma controlada. O que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente, por exemplo, não vai em um show no Maracanã da Anitta pra se expor e ver pessoas e ter relacionamentos interpessoais. A gente não vai fazer isso numa proporção muito maior. Mas quem sabe convidar alguém para ir num cinema onde você passa boa parte do cinema quieto no seu cantinho e no final você troca uma ideia sobre como que foi o filme e vai cada um para sua casa. E isso é um ambiente de mais previsibilidade. Eu vou dar um exemplo aqui também de como eu iniciei na corrida, na caminhada. Eu tava com uma barreira muito grande mental em relação a isso. Eu estava catastrofizando todos os elementos possíveis e daí eu entrei num questionamento socrático de, ok, quais são os problemas que eu vejo nisso? Quais são as dificuldades que eu sinto? Eu literalmente peguei uma folha do meu planner, escrevi e fiz uma lista, tá? Então, ser muito quente, então eu vou no horário que é mais tranquilo. Eu não sei se eu consigo correr, então eu vou caminhar antes. Minha roupa tá apertada, então eu vou comprar uma calça nova. Então você operacionaliza tudo isso para que você tenha um pouco mais de controle sobre a situação para que você possa se expor então a ela. Daí o que que eu fiz? Fui caminhar, teve várias coisas que não deram certo, várias coisas que me causaram desconforto. Eu voltei para casa e adaptei o meu plano. Então, eu me expus a uma situação antes de ir para a corrida de rua que eu vou participar, eu me expus então a uma situação controlada, planejada. Tem muito do que a gente faz também na psicologia que é extremamente positivo, que é o treino mental. É muito usado na psicologia do esporte. Então, quando a gente tem, por exemplo, no futebol, aquele cara que é o que bate pênalti, ele vai fazer antes um ensaio mental, ficar repetindo inúmeras vezes na mente dele aquela jogada que ele tem que fazer, antes dele de fato treinar fisicamente aquela jogada. O nosso cérebro ele funciona como um músculo, então ele vai se adaptando às situações. Então a gente precisa expor a ele. Quando a gente fala também em fobias sociais, fobia de elevador, acho que é um bom exemplo. A gente não coloca uma pessoa dentro de um elevador, aperta ali para fechar a porta e deixa a pessoa lá dentro. A gente faz a exposição mental inicialmente, de fazer o treino mental, depois de olhar para o elevador de fato, ver a porta fechar, ver a porta abrir, para depois você fazer a pessoa entrar no elevador, mas não fazer andar, e depois fazer o elevador andar. Tem várias etapas. Então, tudo isso são exposições controladas, tá? O que eu quero dizer é que não adianta você sair se inscrever numa corrida de rua e essa for a tua primeira experiência, teu primeiro contato com caminhadas ou corridas. Isso vai causar uma série de desconforto, provavelmente traumático, que vai te causar, então,
comportamento de esquiva. Então, sim, eu acho que a gente precisa se expor em algum nível a coisas que estão um pouco fora da nossa zona de conforto, mas de forma controlada e responsável, porque senão a gente vai estar desencadeando diversos sistemas ali de alerta no nosso cérebro que vão fazer que a gente tenha ansiedade, crise de ansiedade ou até mesmo crise de pânico. E o efeito final de conseguir se expor mais e viver coisas diferentes não vai ser atingido. Gente, falei demais nesse vídeo. Quero continuar a conversa com vocês aqui nos comentários. Então deixem seus relatos, suas perguntas. Vamos continuar aqui o papo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei ser o mais transparente possível. Eu conto com o like de vocês nesse vídeo. Eu conto também com sua inscrição aqui no canal para que você continue comigo nos próximos vídeos. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que ajudam demais na minha saúde mental como um todo. Eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.